Salmo de número 13. Oração de fé. Irmãos, eu tenho tido contato com as pessoas, com as famílias da igreja. Eu acho que nós estamos vivendo, assim, dias de muito desencanto, de muita provação. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é briga entre os casais mesmo. E a gente vive assim um momento que, na minha leitura, né, muita gente esgotada, muita gente estressada. E a gente precisa pedir a bênção de Deus, a graça de Deus, para ele passar por esses momentos. E graças a Deus, o livro dos Salmos, esse livro faz assim uma espécie de anatomia da alma humana. E não há situação que a gente esteja vivendo que a gente não encontre uma palavra de estímulo no livro dos Salmos. E eu quero meditar no Salmo 13 sobre o tema superando o sentimento de abandono. Superando o sentimento de abandono. Eu estou querendo colocar sentimento de abandono porque nós não estamos abandonados. Amém? Mas muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, por causa das nossas limitações, por causa do nosso esgotamento espiritual, nós achamos que estamos sozinhos. Vamos ler juntos esse Salmo 13? Salmo 13. A uma só voz, vamos lá? Toda a igreja. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor Deus, que esse salmo possa ser um bálsamo, possa ser um pouco de mel no coração da tua igreja nessa manhã, Senhor. Tu conheces aqui as lutas, as batalhas que cada um enfrenta, mas nessa manhã nós queremos ser curados pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa agir de forma poderosa no nosso meio, sarando os corações, fazendo obras, Senhor, que só o Senhor pode fazer. E que Jesus Cristo seja glorificado aqui nessa manhã, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Há momentos na vida que temos a sensação de que Deus nos abandonou. Nos sentimos sozinhos. E você observa que na Bíblia, o primeiro sentimento que Deus não aprovou, mesmo antes do pecado, foi o sentimento que da solidão. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele sabe o que é isso. Ele entende a dor de se sentir abandonado, de se sentir sozinho, diante de circunstâncias adversas e diante de lutas que a gente não sabe como resolver. Jesus Cristo na cruz, quando ele estava ali sozinho, ele faz uma oração: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali na cruz a dor do abandono temporário, como se Deus tivesse esquecido dele ali. Aquilo ele experimenta na alma humana, esse sentimento, essa sensação. Davi, meus amados irmãos, é o autor desse salmo. E Davi compôs esse salmo
um mestre de canto. Porque Davi sabia que essa experiência dele é a experiência de muitos. É a experiência do adolescente que está aqui hoje de manhã, do jovem, do idoso, do casado, do solteiro. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E ele vai então aqui nos dar um diagnóstico da sua alma. Ele vai colocar uma reação que ele tem e a consequência que isso trouxe para a sua vida. O salmo é muito simples. São 6 versículos, tem 3 estrofes. Cada 2 versículos é uma estrofe. Versículo 1 e 2, Davi descreve os seus sentimentos. Capítulo 3 e 4, ele ora a Deus. Capítulos 5 e 6, ele é curado por Deus. Ele é sarado por Deus. Então, meditando nesse salmo, eu espero que você saia daqui nessa manhã curado, animado. Se sentindo amado por Deus, cuidado por Deus. Ele está conosco. Davi, quando escreveu esse salmo, os comentaristas dizem que provavelmente foi naquele período de quase 20 anos, em que, depois de ungido por Samuel, ele não conseguia assumir o trono, porque Saul o perseguia. E esse inimigo que ele descreve aqui, esse inimigo é cruel, esse inimigo que está tentando tirar sua própria vida, mesmo respeitando Davi, ele como ungido do Senhor, Davi então vive essa angústia. E eu queria começar meditando com você os sentimentos internos de Davi, versos 1 e 2. Ele vai usar essa expressão, até quando o quê? Senhor, até quando? Até quando eu tenho que suportar isso? Até quando eu tenho que esperar por isso? E ele vai usar aqui 4 vezes. 2 vezes no verso 1 e 2 vezes no verso 2. Essa expressão aparece nos Salmos cerca de 22 vezes. E o que é interessante aqui nesse texto é que quando ele usa até quando aqui 4 vezes, ele vai descrever para nós 4 sentimentos que estavam dentro do seu coração. Veja no verso 1, ele diz o quê? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Qual a primeira sensação aqui? A sensação dele é que Deus se esqueceu de mim. Deus teve um trauma, Deus teve um problema de amnésia, esqueceu de mim. Eu estou vivendo essa situação, eu estou enfrentando esse problema, e isso não preocupa Deus, isso não está na mente de Deus, isso está no coração de Deus. Eu vivo como alguém que foi esquecido. E é tão interessante que a Bíblia revela que nós, povo de Deus, nos esquecemos dele, nos esquecemos do seu nome, nos esquecemos da sua palavra, nos esquecemos dos seus benefícios. Nós temos esse defeito, nós nos esquecemos, mas a Bíblia diz que Deus jamais se esquece de cada um de nós. O fato de você se sentir esquecido, o fato de Davi se sentir esquecido, isso não é verdade do ponto de vista bíblico e teológico. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 44, versículo 21. Diz assim, Deus está dizendo, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei o quê? De ti. Abra sua Bíblia em Isaías 49, 15, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 15. Vamos ler juntos? O que diz aí? Acaso pode uma mulher do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Presta atenção.
Deus usa aqui aquele sentimento de mãe que está amamentando, que é o sentimento de impossibilidade humana de esquecimento. Os pais esquecem os filhos, os homens, mas as mães jamais esquecem, principalmente no período da amamentação. E Deus está dizendo, ainda que a mãe pudesse esquecer do seu filho que mama, eu jamais me esquecerei o quê? De ti. Até quando, Senhor, esqueceste de mim para sempre? Não, Davi. Não. O teu desejo, a tua necessidade está na memória de Deus. Preste atenção. Deus, Ele não pode esquecer. O esquecimento é uma falha da mente. E Deus é perfeito, Deus é infalível. E Ele jamais se esquecerá de você. Amém? Então até quando, Senhor, esqueceste de mim? Nunca. Você não está esquecido. Eu estou dando um gelinho em você que é para você ficar esperto. Estou dando um tempo para você, mas estou de olho em você. Segundo lugar, qual é o coração dele? Ele diz, até quando ocultarás de mim o quê? O rosto. Deus se esqueceu de mim. E Davi está dizendo, Deus também se escondeu de mim. Até quando ocultarás de mim o rosto? Davi conhecia a lei de Moisés. E Davi sabe que lá no final da lei, em Deuteronômio capítulo 31, Deus faz uma ameaça ao povo. Diz, olha, se vocês se esquecerem de mim, eu também me esquecerei de vocês. Eu vou esconder a minha face de vocês. E Davi, então, ele está com esse sentimento, nutrindo esse sentimento. Sabe aquele negócio que você ora e Deus não responde? Que você procura, mas não acha? Que você bate, mas não abre? Aquela sensação de que o problema continua, a situação continua, o desassossego continua. E até quando, Senhor? Até quando? Eu clamo, não ouço, não vejo reação do céu. Há um silêncio no céu. Parece que as portas do céu estão fechadas para mim, Senhor. Tudo cerrado. Mas, irmãos, Deus é onipotente e onisciente, e nós não podemos fugir da sua presença, e Ele sabe tudo a nosso respeito. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, o que me susterá. Presta atenção. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O pastor conhece cada ovelha. Ele sabe que o rebanho não sobreviverá sem o cuidado do pastor, sem o carinho do pastor, sem ouvir a voz do pastor. É o pastor que conduz, é o pastor que fala, é o pastor que guarda, é o pastor que protege, é o pastor que alimenta. Preste atenção, Deus não se escondeu de você. Se Deus se escondesse de nós, nós estaríamos perdidos, irmãos. Perdidos. Essa é uma sensação que eu posso experimentar, mas essa sensação não reflete a verdade. Mas ele vai dizer no Salmo 13, versículo 12, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, o quê? Cada dia, Deus se esqueceu de mim, Deus se escondeu de mim, e Deus me deixou sozinho na minha tristeza. E eu estou cantando aquela música da MPB. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Estou cantando isso. Sabe aquela tristeza que você carrega no coração, entra dia, entra noite, sai noite, você está ali naquele abatimento. Aí você vai no médico e você está com burnout. Síndrome de burnout. Você está com síndrome de esgotamento, você está com síndrome do quê? Mas é um peso no coração, uma tristeza no coração, e você vai ali gemendo, caminhando com aquilo dia a dia. Davi se sentia assim.
tendo que fugir de Saul toda hora, tendo que se esconder, tendo que brigar, liderando homens amargurados, correndo para um canto para o outro, fugindo. Não tinha paz, não tinha sossego. E ele carregava no seu coração essa tristeza. Ele dizia para si: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Veja que ele vai colocar isso aí bem claramente. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Mas eu queria lembrar você algumas coisas, que quando Deus salva uma pessoa, Ele não nos salva somente dos nossos pecados, mas também da nossa solidão e das nossas tristezas. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? O ânimo. João Crisóstomo, ele diz: se um homem passasse por todas as tristezas, preste atenção, se um crente passasse por todas as tristezas de todos os santos do mundo, ainda assim elas não valeriam uma hora de glória no céu. Preste atenção, as tristezas que nós passamos nessa vida, elas não são para serem comparadas com o peso da glória que nós vamos desfrutar no céu. E aí é uma coisa muito interessante, Martinho Lutero, ele diz: você aprende sua teologia principalmente dos lugares aonde as suas tristezas o levam. Quando você está triste, quando a tristeza leva você para um abatimento, você tem que pegar toda a sua teologia, todo o seu conhecimento bíblico e fazer com que aquilo se torne o quê? Uma realidade, um fato. O líder do louvor falou assim agora: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo. Você acha que quem goza a Deus, quem desfruta de Deus, pode permitir que tristeza more no seu coração? Mas vamos lá. Deus é solidário com a sua dor. E creia nessa manhã. Creia que a terra não tem tristeza que o céu não pode curar. Não importa o tamanho da sua luta, Deus cura você. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus disse que a alegria que Ele iria colocar no nosso coração, ninguém jamais poderia tirar. Até quando, Senhor, Deus se esqueceu de mim? Até quando, Senhor, Deus se escondeu de mim? Até quando, Senhor, me deixou sozinho na minha tristeza? Até quando, Senhor, Deus permitiu que os meus inimigos triunfassem o quê? Sobre mim. Davi não tinha paz, pois a perseguição de Saul à sua pessoa era algo obsessivo e demoníaco. Vocês se lembram que um espírito mau da parte de Deus se apossou de Saul. E Saul, de forma demoníaca, queria tirar a vida de Davi. Era uma perseguição implacável. E houve momentos que Davi pensou que ele iria morrer mesmo. E quantas vezes eu e você, diante dos problemas da vida, nós nos sentimos vencidos, derrotados, derrubados, dizendo que nós não somos vencedores de coisa nenhuma. Davi estava assim. Até quando duraria aquela perseguição de Saul? Davi está cansado de se esconder, de fugir. Davi teve nas suas mãos, ele podia ter matado Saul, mas por temor a Deus ele não fez. Até quando, Senhor? Mas eu queria dizer para você, Paulo diz como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que
vencedores. O inimigo não vai prevalecer sobre nós. Nem os inimigos espirituais, nem os inimigos internos da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Nenhum inimigo poderá prevalecer sobre o crente, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, primeira estrofe do Salmo, até quando, Senhor? Revela, é um raio-x, raio-x está fora de moda, é uma ultrassonografia da alma dele. Da alma dele. Segunda estrofe, verso 3 e 4. Sabe o que Davi vai fazer? Davi resolve orar a Deus. Orar. Sabe que muitas vezes, irmãos, a gente não se alegra em Deus, a gente não muda, porque a gente não acredita no poder da oração. E esse salmo, se você observar, ele é chamado de oração de fé. Davi resolve pedir a Deus: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele vai fazer uma oração com 3 pedidos. 3 pedidos. Qual o primeiro pedido? Atenta para mim. Atenta para mim. Presta atenção, meus amados irmãos. Só existe um meio de Deus olhar para nós. Sabe o que é? Quando a gente está o quê, em oração. Quem ora chama a atenção de Deus. Quem ora desperta o interesse de Deus. Quem ora começa a entender que eu só posso ter acesso à onipotência de Deus quando eu me coloco na fraqueza da oração, na incompetência da oração. Eu não sei, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Atenta para mim, olha para mim. E meus amados irmãos, Davi toma essa decisão. Veja no Salmo 120. Salmo 120. Esse salmo é um salmo contra as más línguas. Você já passou... Você não tem esse problema, só pastor, que todo mundo tem má língua contra o pastor. Esse negócio do galpão aí, já me internaram, já me mataram umas 10 vezes. As más línguas. Na minha angústia, clamo o quê? Ao Senhor, e Ele o quê? Livra-me dos lábios mentirosos, da língua o quê? Enganadora. E aí, ele vai para o Salmo 121, para o Salmo 122, para o Salmo 123. O que ele diz aí no Salmo 123? A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Atenta para mim, Senhor. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou agarrado no Senhor. Eu estou como Jacó no vale de Jaboque. Eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Segunda coisa que ele faz no Salmo, ele diz, olhe para mim, mas ele diz uma segunda coisa. Ele diz assim, responda-me. Responde-me. E ele usa Senhor, que é o Senhor da aliança, o Senhor da promessa. Mas ele diz assim, tu és o meu Deus.
Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho para quem recorrer. Tu és o único Deus que existe e tu és o meu Deus. E eu não abro mão. Eu tenho possessividade, é um pronome possessivo. Tu és meu, Senhor. Responda-me, Senhor. Responda-me. E eu pergunto para você: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Ele me tem ouvido e tem o que? Me atendido. Presta atenção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso o quê? Coração. Você quer ser curado nessa manhã? Busque a Deus. Olha para Ele. E Ele faz um pedido só. Versículo 3, segunda parte. O que é que Ele diz aí? Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono, o quê? Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu o quê? A vacilar. Eu não quero cair, eu não quero ser vencido, eu não quero que o inimigo prevaleça sobre mim, eu não quero morrer. Então, Senhor, ilumina-me os olhos. Derrama luz nas minhas trevas. Me dê discernimento, Senhor, do que está acontecendo. Que eu possa ficar esperto, ligado, Senhor, espiritualmente. Vá para o Salmo 34. Veja no versículo 5. Salmo de Davi. Davi se fez de amalucado, de doido, começou a babar para não ser preso na presença de Abimeleque. Mas veja que coisa linda esse versículo 5 do Salmo 34. Ele diz o quê? Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. E o vosso rosto jamais o quê? Clamou este aflito, o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. Que iluminação é essa? É da Eletropaulo? O salmista, no Salmo 19, diz que a oração deve vir acompanhada da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ilumina o quê? Os olhos. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, e ela ilumina o que? Os nossos olhos. Discernimento espiritual, discernimento, para a gente compreender o que está acontecendo, onde é que eu estou errando, por que é que isso está acontecendo na minha vida, quais são os meus pecados, o que é que eu preciso mudar. Presta atenção, quando nós contemplamos, nós somos iluminados para termos esse discernimento completo do que está acontecendo na minha vida. Mas, irmãos, Davi tem esses sentimentos até quando? Davi ora nos versos 3 e 4. Mas no versículo 5, Davi põe a cabeça para fora da água. E ele toma 3 decisões. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção, porque na medida que nós oramos, que nós meditamos na palavra de Deus, a nossa fé aumenta. E há um pensamento que diz: a fé aumenta pela oração, é fortalecida pelo estudo da palavra e cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus. A fé, ela não pode crescer fora do ambiente da oração. A oração é o habitat da fé. Davi é restaurado quando ora. Quando ora. A oração é a chave do céu. A fé é a mão que a faz o quê? Girar. E agora, Davi está saindo do fundo do poço.
Davi está sendo curado e ele toma 3 decisões. Qual é a primeira decisão? Versículo 5, vamos ler juntos? No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito o quê? Muito bem. 3 decisões de Davi. A primeira, ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua o quê? Graça. A palavra confiar no hebraico significa estar confiante ou seguro. Ser audaz, porque confia no Senhor. É uma confiança total e segura, tal como o rei Ezequias expressa lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. É uma confiança plena. E é tão interessante que Davi ele não confia em si. Não é autoconfiança. Não é aqui autoajuda. Ele diz, eu confio na tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. E a tua graça se renova. E a tua graça me levanta. E a tua graça me faz cantar. E é tão interessante isso, meus amados irmãos. Jó, no meio do seu sofrimento, depois você dá uma olhada, Jó 13:15, ele diz assim para Deus, para um amigo dele, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Nele confiarei. Ainda que ele me mate, eu vou morrer confiando no Senhor. Confiando no Senhor. E é tão interessante. Permanecer firme na fé, no meio do sofrimento, irmãos. Convicto de que Deus vai agir, de que Deus é Deus. É uma expressão, é uma prova de que eu não estou entregue aos meus sentimentos, às minhas avaliações, mas quando eu tiro os olhos de mim, coloco os olhos em Deus, quando eu começo a confiar na graça do Senhor, tudo muda na minha vida. Tudo muda. Eu não sei se você já estudou essa palavra graça, confio na tua graça. A palavra graça aí, significa benevolência, benignidade, misericórdia, bondade, fidelidade de Deus. Vá lá para o Salmo 136, que é um salmo muito interessante. E eu já estou terminando, porque tem gente com fome. Salmo 136. Ela aparece 22 vezes. Porque o Salmo tem 22 estrofes. E cada estrofe termina assim. Porque a sua graça dura para sempre. Por que que eu vou confiar na graça do Senhor? Porque a graça do Senhor é infinita. É abundante, é superabundante. Eu não tenho outra escolha. Eu tenho que confiar na graça do Senhor. Na graça do Senhor. E pela graça você vai vencer. Pela graça você vai sair do buraco. Pela graça você vai curado, você vai ser curado. Pela graça de Deus, Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai. Mas Ele diz assim, eu confio em Deus. E eu me alegro com a salvação, o quê? De Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E é tão bonito, porque ele diz na tua salvação. Não é na minha, na tua salvação. Davi estava consciente, convicto, de que a salvação vem de quem? Vem do Senhor. E eu já vou começar a me alegrar, porque o Senhor vai me salvar. E aqui ele não está falando simplesmente da salvação circunstancial, daquele problema, daquela situação que ele estava vivendo. O Senhor vai salvá-lo para sempre. Para sempre. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador, ele é da raiz de Davi, da tribo de Judá. E havia uma promessa, e havia um compromisso de Deus, que a casa de Davi duraria para sempre. Para sempre. E Davi nunca, irmãos, nunca. Davi entrou em muitas encrencas, passou por muitos problemas. Mas o que você vê em Davi é que ele nunca desiste
de acreditar que Deus vai o quê? Salvá-lo. Quando Natan disse para ele que o filho do adultério morreria, ele não aceita isso. Ele se tranca, ele jejuma, ele ora, ele clama. Deus não responde, mas só depois que a criança morre, que ele desiste de clamar pela misericórdia, o quê? De Deus. Mas eu quero concluir. Davi diz, eu confio em Deus. Eu me alegro com a salvação de Deus. É salvação do coração. É gratidão. William Temple, ele diz, adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da consciência mediante sua santidade. É o nutrir da mente com sua verdade. É a purificação da imaginação por sua beleza. É o abrir do coração ao seu amor. E é a entrega da vontade ao seu propósito. E ele termina dizendo, eu então vou cantar o quê? Cantarei ao Senhor porque me tem feito o quê? Muito bem. Eu vou confiar, eu vou me alegrar. E toda a alegria do crente termina com música, com cantoria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. E é tão bonito isso. E ele vai cantar o quê, irmãos? Ele vai cantar a bondade do Senhor. Presta atenção. Tiago diz, se você está alegre, cante o quê? Louvores. Davi diz assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A alegria, o reconhecimento e a gratidão de Deus são expressos por meio de cânticos. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando nós começamos a cantar e a louvar, nós entramos numa dimensão de libertação completa, irmãos. O louvor é a alforria da alma. Quando você canta, você está mais próximo de Deus. Quando você louva, você está, na linguagem de Westminster, desfrutando do Senhor. Você está se alegrando dele. Você está desfrutando da doce comunhão do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? 12:05 já, misericórdia. Vai ser o frango da padaria. Quando você passar, já pega. Televisão de cachorro. Peça. Mas eu queria orar por você. Eu queria que a igreja toda orasse uns pelos outros agora, antes de nós cantarmos o último hino. Porque, irmãos, ser pastor é muito difícil, viu? Porque pastor, que é pastor, sofre com as ovelhas, se identifica com as ovelhas. Tem os seus sofrimentos pessoais, a gente se angustia com o sofrimento dos outros. E eu queria orar por você nessa manhã. Quem quiser vir aqui à frente. Tem um presbítero de São Francisco está aqui, Lourenço. Vou pedir para o Zé orar. Quem quiser. Você que está com esses sentimentos, com essas sensações aí, lutando com Deus. Peça a Deus para curar você nessa manhã. Pode vir, em nome de Jesus. Não tenha medo, meu irmão. Até quando, Senhor? Até agora, Senhor, porque nós vamos voltar para casa hoje sem fazer essa pergunta, até quando? Amém? Deus vai sarar o nosso coração. Deus vai nos curar nessa manhã. Mas Santo eterno Deus, Deus da graça e da misericórdia, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos adotou antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos porque o Senhor mandou teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e nos livrar de todos os nossos pecados e nos dar a salvação e nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos porque nós temos essa igreja e o Senhor nos mandou aqui essa manhã para que nós realizássemos culto de louvor e de adoração ao Senhor.
e ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E agora, nós estamos aqui para pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos livre de todos os pecados, de todas as tribulações, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos encoraje, que possamos continuar a servi-lo, e que o Senhor renove a nossa esperança a cada manhã, por um mundo melhor, porque o Senhor está no controle de tudo, e nós sabemos que nossa passagem aqui é efêmera, porque nós estamos caminhando para a Tua casa, para Jerusalém Celestial. Fica conosco, Senhor, não somente no dia de hoje, mas nessa semana, em todos os dias da nossa vida. Cura cada um de nós, livra dos perigos. Também, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, e que nós a cada dia louvemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que nos livra de tudo, é o Deus que nos ajuda, que nos protege, que nos guia e que nos abençoa. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão desempregados, os que estão afastados de Ti, traze-os de volta. E é no nome de Jesus que nós nos colocamos a nossa total dependência no Senhor. E é no nome precioso do Teu Filho amado que nós oramos e agradecemos. Amém.